Chegamos na nossa última aula desse curso sobre TPM. Eu espero que vocês tenham sentido a mudança, a transformação começar a acontecer na sua vida a partir da consciência, a partir do entendimento, a partir da necessidade de mudança. E todas essas dicas que eu tenho te dado, eu espero que você tenha conseguido colocar em prática, esteja colocando em prática na sua vida. Mas esse é o momento que para mim é muito especial, muito importante. É a nossa última aula. Depois nós vamos ter aulas bônus, mas essa é a nossa última e para mim, no meu ponto de vista, para mim, a mais transformadora da minha vida. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo, que foi uma virada de chave, que mudou completamente a minha vida em relação à TPM. É o que hoje me impulsiona a cuidar de pessoas e o que me traz uma paz muito grande ao meu coração. Eu costumo dizer que essa virada de chave, essa mudança, é o mal que se tornou em bem na minha vida. Como assim? Era um momento, quando eu sofria de TPM, era um momento em que eu digo que eu sofria, hoje eu tenho sintomas, mas não sofro com isso. Mas quando eu sofria de TPM, era um momento que eu ficava triste, angustiada, irritada, brigava com as pessoas, não me compreendia, não sabia lidar comigo mesma. E além disso, o que eu quero contar para você, essa experiência que eu tive tem a ver com espiritualidade. Como eu te falei nas aulas anteriores, não tem a ver com religião, não tem a ver com a minha fé, mas tem a ver com o mundo espiritual. Eu passava por um momento em que eu sentia algo negativo. Lembra que eu falei a respeito de espiritualidade, aquela força negativa, aquela força ruim? E eu sentia, todas as vezes que eu estava de TPM, eu sentia uma força ruim perto de mim. Só que eu não tinha entendimento, eu não sabia o que fazer nem como lidar com aquilo ali. Talvez, se você for prestar atenção, isso aconteça com você também. Independente de religião, assim como eu virei o mal que era mal em mim, se tornou em bem, você também tem a possibilidade de fazer isso. Isso que eu tô te contando, eu nunca ouvi alguém falar. Eu nunca ouvi mulher nenhuma, terapeuta, pastora, psicóloga, pessoas ginecologistas, eu nunca ouvi alguém falar sobre uma experiência igual a minha, que o mal se tornou em bem, que aquilo que era ruim, negativo, se tornou em algo maravilhoso, que foi o que aconteceu comigo. O que eu vou te contar é uma experiência que eu vivi em um momento que eu morava no fundo da igreja, onde eu tinha dificuldades de lidar com os meus sentimentos, meus pensamentos. E eu estava tão irritada, tão nervosa, aquele dia mudou a minha vida. Aquele episódio, aquilo que aconteceu naquele dia mudou a minha história para sempre. Mudou a vida da minha família. Que eu fui pro meu quarto, estava muito nervosa, muito irritada. Eu quebrei um copo, eu estava com tanta raiva, gente, porque eu não sei como que é para você. Mas para mim, na época que eu sofria de TPM, eu tinha muita vontade de quebrar as coisas. Eu tinha pensamentos intrusivos e uma vontade de quebrar tudo. Se eu estivesse na cozinha, eu olhava para o armário e eu tinha vontade de quebrar todas as coisas de vidro, eu tinha vontade de pegar uma coisa e quebrar. Eu não sei se você tem essa explosão, esse pico de explosão, Só que eu me controlava. E naquele dia eu cheguei a quebrar um copo, sabe? Eu cheguei a tacar no chão aquele copo, eu estava irritada. E a minha família ficava sem saber o que fazer, sem saber como me ajudar. Eu sei que o meu marido na época orava por mim, mas ele não sabia como lidar, o que fazer. Até porque aquilo que eu estava vivendo, toda aquela turbulência de sentimentos, aquela oscilação de sentimentos, aquela oscilação de humor, nem eu me entendia, quem dirá ele? Eu não conseguia tirar aquilo de mim. Como que você vai tirar de uma outra pessoa um sentimento que ela tem? Então, naquele dia, eu fui para o meu quarto e eu dobrei os meus joelhos para orar. E eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. Aquela energia pesada invadiu o meu quarto e eu nem acender a luz eu não tinha acendido. Já era noite. Fechei a porta e no escuro me ajoelhei. E eu senti aquela coisa muito ruim, muito negativa em volta de mim. Só que eu estava tão nervosa, tão irritada, que eu tive raiva daquilo ali.
Eu tive raiva daquela presença, daquela energia negativa, e eu comecei a repreender aquilo ali, eu comecei a orar, e eu comecei a expulsar aquilo de dentro de mim, de dentro do meu quarto. Por isso que eu falo sobre o mundo espiritual, que a TPM ela pode ser uma porta aberta para o mal, agir através da opressão e através da possessão. Então agora eu acabo falando um pouquinho como pastora, mas esquecendo o lado de religião, fazendo, assim, trazendo o assunto no sentido de espiritualidade, eu comecei a orar e eu comecei a expulsar aquilo da minha vida. Ali ajoelhada, eu senti que aquele mal saiu de perto de mim. Eu senti que... E eu comecei a chorar. Chorar, e o choro faz bem. Todo sentimento que a gente tem nos ajuda a nos livrar das dores que a gente está sentindo, dores emocionais. Depois bate um cansaço físico. Mas até mesmo no tratamento da terapia, quando nós tratamos do emocional, quando a pessoa ela chora, quando ela se expressa, quando ela põe para fora, ela consegue se libertar daquela dor. E naquele momento eu comecei a chorar muito. E eu chorava, e eu comecei a falar com Deus por que eu tinha que ter aquilo ali. Eu senti uma paz começar a invadir o meu quarto de um jeito sobrenatural. Eu senti a presença de Deus naquele lugar, uma energia positiva, parece que acendeu ali naquele quarto. Foi uma experiência sobrenatural. Tudo que eu te falei até agora são dicas práticas de você cuidar do teu corpo, do teu emocional, de se conhecer, conhecer a sua personalidade. Mas nessa última aula, que eu falo que é a virada de chave, o que mudou a minha vida foi na questão espiritual. Essa espiritualidade, mesmo que você não tenha religião, mesmo que você não acredite em Deus, a tua alma anseia por algo além daquilo que você compreende, além daquilo que racionalmente você tem um entendimento. Então não tenha medo de buscar por essa espiritualidade. Tudo bem se você não acredita na existência de Deus, não tem problema, não estou aqui para impor isso. Só que a tua alma sente uma necessidade de que esse Deus exista. Quem sabe você pode fazer essa pergunta: Deus, será que o Senhor realmente existe? Se você existe, se apresenta para mim. E você pode ter uma experiência sobrenatural assim como eu tive. Eu sempre acreditava em Deus, eu sabia que Deus existia. E não é sobre isso, não é questão de crer ou não crer. Porque eu acreditava, eu cria, eu falo da experiência que eu vivi de uma forma espiritual e sobrenatural. Então, naquele momento, eu comecei a sentir aquela presença maravilhosa, aquela coisa assim, ó, perfeita, aquele momento de paz, de tranquilidade, e o choro já tinha se tornado em um choro de alegria. Não era mais um choro de raiva, não era mais um choro de tristeza, de angústia, de sofrimento, mas era um choro de paz, um choro de alegria, um choro de emoção, um choro de sentir a presença de algo sobrenatural, perfeito, maravilhoso no meu quarto. E aí eu digo para você, menina, essa foi a mudança da minha vida, a virada de chave, o que mudou a minha percepção a respeito da TPM. Sabe por quê? Eu passava o mês inteiro normal. As minhas orações, a minha espiritualidade era uma coisa tranquila, natural. No momento da TPM, que eu tive essa experiência sobrenatural, eu tive a oportunidade de experimentar algo que eu não teria se eu não estivesse de TPM, entende? Então é por isso que eu digo que o mal se tornou em bem. A partir daquele momento, eu saí daquele quarto transformada, diferente. Eu saí dali radiante, eu chorava e eu falava pro meu marido: olha, me perdoa por tudo. E catei os cacos, limpei a casa, arrumei, ficou tudo bem. Eu estava em paz comigo mesmo. Eu estava em paz porque eu tive uma experiência espiritual sobrenatural. E dali em diante, eu comecei a dizer assim para mim mesma: a TPM está chegando e eu quero fazer desse momento algo bom. Todas as vezes que eu percebo que tem aquela energia negativa se aproximando, eu vou pro meu quarto, dobro os meus joelhos e oro. Se eu estiver angustiada, eu choro, eu coloco para fora, eu
movo espiritualmente a minha alma, eu movo a minha mente, o meu coração, o meu entendimento e tudo se transforma, tudo fica bem. Então hoje eu uso esse momento que seria para minha desgraça, para um momento de tristeza e de dor, para sentir algo maravilhoso. E hoje eu entendo que todas essas emoções, quando nós extravasamos, que seja através da oração ou que seja através de uma atividade física, que você pode fazer uma atividade física. No meu caso, eu consigo fazer o mal se tornar em bem através da oração, através de praticar a minha espiritualidade. E isso mudou totalmente a minha vida. Eu espero que esse curso tenha feito total diferença para você. Eu espero que essa última aula faça sentido para você. Longe de mim desrespeitar aquilo que você acredita. Se você pensa diferente de mim, não tem problema. Nós vamos seguir a nossa vida respeitando uma a outra. Eu espero que você não fique triste comigo, porque eu estou contando a minha forma de extravasar e fazer com que aquilo que é ruim se torne em bem. Talvez o que você pode fazer nesse momento é praticar uma atividade física, um exercício mais pesado, mais tenso, mais puxado, modificar o teu corpo, se tornar uma pessoa com uma performance física, escultural. E isso vai fazer de você, vai deixar claro, né, que você vai estar mudando o teu corpo, fazendo aquilo que é ruim, se tornar em bem, usando a TPM para trazer um benefício para você. É só um exemplo. Então, que você possa compreender essa experiência que eu tive e que isso possa fazer sentido para você e te ajudar de certa forma. E eu te agradeço muito por você estar aqui até o final desse curso, até essa aula. E eu creio que você vai sair daqui, já está saindo aqui desse curso, transformada. Que você possa colocar em prática e viver o melhor de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, tá? Beijo.